TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEC. Apoio Cultural Copasa. Hoje faremos um programa especial sobre a água. O planeta tem sede. Marco Aurélio, nosso convidado de hoje especial, é gerente da Copasa aqui de Varginha e vamos estar caminhando passo a passo desde o momento em que a água é captada até a hora que ela chega aí na sua casa, quando ela é servida. Marco Aurélio, é um prazer estar com você aqui e falarmos de um assunto tão importante sobre esse, que é a água. Você sempre foi fã também deste trabalho sobre a água, né, Marco Aurélio? Primeiramente, o nosso agradecimento a esse programa que vem sendo já há muito tempo, aí, né, a gente vem acompanhando e para nós é muito importante estar participando dele. Nós militamos nessa área, doutor Adilson, há 30 anos na Copasa. 30 anos? 30 anos na Copasa, que nós estamos aqui à frente. Eu estou antes de você então, Marco Aurélio, porque eu dei o meu trabalho científico inicial, foi sobre a água ainda quando estava iniciando a primeira estação de tratamento aqui em Varginha. Hoje nós já temos a história na mão, doutor Adilson, né? Isso é muito importante, o resgate da história da água de Varginha. Foi iniciada pela Copasa em 1983. E antes de 1983, Marco Aurélio, como é que era? Eu acompanhei desde o início, doutor Adilson. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos água em quantidade suficiente para atender toda a população e a água que chegava nas estações era distribuída sem tratamento. A Copasa pôde fazer um monitoramento antes de iniciar a operação e com a presença de coliformes totais e fecais em toda a água distribuída e consumida pela população de Varginha. Coliforme fecal, Marco Aurélio, nossos telespectadores sempre têm dificuldade. O que é coliforme fecal? A presença do grupo coliforme na água é indicativo de doenças, doutor Adilson. Então, se há a presença deles, pode ocasionar uma doença, porque a água é o maior veículo de transmissão de doenças, né? Então, isso é uma preocupação muito grande nossa. Bom, deixa eu explicar que a coliforme fecal do ponto de vista médico é mesmo, é bom. É isso que era a água que nós tínhamos recolhido aqui na nossa cidade, a qualidade era muito ruim mesmo. E a partir de então, houve uma melhora muito grande. Inclusive, o nosso grande amigo Acácio era o técnico que veio de Paraguaçu e que trabalhava aqui na captação dessas águas. Foi um dos primeiros técnicos que veio para cá. Desde então, você vem acompanhando onde é feita a captação de água aqui para as estações de tratamento. Me fale um pouco onde está sendo colhida essa água. Hoje nós temos a captação do Rio Verde, né, que é a principal de Varginha hoje. Essa captação aqui, nós estamos captando 280 litros por segundo e lançando no Alto Sion, na ETA do Rio Verde, que nós chamamos. Temos uma segunda estação de tratamento de água, que é na Vila Paiva, né, a estação do TID, e essa água é do Ribeirão Santana, lá já em torno de 180 litros por segundo. São as duas estações que estão tratando e distribuindo água para toda a população de Varginha. Uma terceira estação seria da estação Valita, mas essa é direcionada somente para a área industrial. Nós estamos aqui no Rio Verde, conforme vocês podem perceber, estão nos assistindo, nos acompanhando. Qual que é o mecanismo aqui, Marco Aurélio? A água está descendo, está vindo das nossas costas aqui, como é que acontece? Então, doutor Adilson, a água hoje do Rio Verde, nesse canal aqui, ela vem por gravidade. A partir daqui... Gravidade, ela vem descendo sem... Ela entra no canal nosso sem nenhuma intervenção de bombeamento. E a partir daí, nós estamos bombeando essa água numa adutora que nós chamamos, que é a canalização, um diâmetro de DN600 que nós chamamos, uma tubulação muito grossa, vamos dizer assim. São conjuntos motobomba de 450 cavalos cada um, são 4 conjuntos que a Copasa tem aqui hoje, bombeando, sendo um reserva e 3 por bombeamento. Hoje nós estamos utilizando só 2, porque não há necessidade em função do consumo nosso. Mas a Copasa preocupada na questão da estiagem, doutor Adilson, do Rio Verde. Estiagem, na época de seca? Na época da seca. E já está acontecendo isso. Nos últimos 2 anos nós verificamos essa estiagem. Então essa água ela não vem mais por gravidade para o canal. O rio abaixa demais, né? E aí não consegue entrar água na adutora. Uma queda acentuada do Rio Verde não consegue entrar água no canal. E aí, como é que faz? Então, a Copasa agora licitou uma obra, nós já demos a ordem de serviço, vamos iniciar essa obra nos próximos dias, onde nós vamos colocar uma balsa no meio do Rio Verde aqui, e a partir daí
nós vamos lançar do meio do Rio Verde aqui para o nosso canal. Quando o rio está muito baixo, coloca-se a balsa e através de um motor que joga para dentro para captar essa água. Nós precisamos de uma subemergência que nós falamos mínima, e aí nós vamos buscar no meio do Rio Verde, que independente dessa estiagem, ele tem essa submergência necessária, e a partir daí nós bombeamos para o canal nosso. Quantas pessoas trabalham numa estação como essa, Marco Aurélio? Por incrível que pareça, doutor Adilson, só o segurança patrimonial. Só? Porque ela é totalmente automatizada. Lá do Alto do Sion, nós ligamos e desligamos a captação. Um sistema moderno hoje, referência nossa na região nossa. E o custo? Parece que eu vejo que um dos maiores custos que existe na captação da água, no tratamento da água, qual que é, Marco Aurélio? O maior custo, sem dúvida nenhuma, é a energia elétrica. Energia elétrica? Energia elétrica. Imagina a gente estar bombeando aqui com conjuntos de 450 cavalos, doutor Adilson, bombeando para a estação nossa. Então, o maior vilão nosso, vamos dizer assim, né, é o custo com a energia elétrica hoje. E quantos motores ficam funcionando aqui nessa estação? Nessa estação hoje nós temos 4 conjuntos, 2 estão em funcionamento e brevemente nós entraremos com o 3º conjunto. O que você poderia acrescentar ainda em relação a essa forma de captação? O que aqueles que estão nos assistindo poderiam ajudar? O Rio Verde, ele recebe todas essas água que vem das outras cidades aí. Essa água aqui é uma água, eu diria, contaminada, é uma água poluída. Na verdade hoje, doutor Adilson, a maioria dos sistemas de saneamento do Brasil utilizam água de sistemas superficiais, porque o nosso aquífero para utilizar água do subterrâneo hoje, a gente quase não tem essa quantidade para toda a população. Então nós temos que recorrer aos mananciais, sim. Agora, nós precisamos estar atentos com a população para a gente deixar de lançar objetos, lançar detritos dentro das coleções de água. Detritos orgânicos, resíduos sólidos. Exatamente, doutor. Sujeira, lixo. Exatamente. E aí a gente vê muito isso. Agora, do ponto de vista da Copasa, independente do tipo de água que a Copasa está recebendo nessa situação, para ela não importa, né? A partir dali nós temos que estar distribuindo dentro de uma portaria rígida do Ministério da Saúde, onde a Copasa é fiscalizada por todos os órgãos hoje, através da Secretaria de Saúde, né, através de universidades coletando a nossa água e analisando e dando feedback para nós. Enfim, hoje nós temos toda uma preocupação e a equipe nossa está 24 horas ligada nesse controle rígido de qualidade. Por contradição, uma vez nós conversando, você falou que a água, quanto mais suja, é mais fácil para poder fazer o tratamento. Como é que é? Explica novamente, por favor, Marco Aurélio. Nós temos situações, doutor Adilson, que você às vezes tem água, mas não tem turbidez elevada. Com a adição do coagulante que nós chamamos, é o que vai formar aquelas partículas e vai depositar e vai decantar. A decantação. A decantação. Se ela está mais suja, o floco ele é mais pesado e ele decanta mais facilmente. Então isso proporciona uma maior facilidade no tratamento de água. Tem toda uma delicadeza, então, para poder pegar essa água in natura até chegar lá no consumo final para todas as pessoas. Eu diria que é um trabalho complexo, com engenharia pesada, engenharia hidráulica inclusive, né, para a gente poder chegar num ponto para estar distribuindo essa água dentro dos padrões de potabilidade. Agora, muitas das vezes, doutor Adilson, nós temos que dizer também isso, é preocupante. A água se perde a qualidade dentro das nossas residências. Se nós utilizamos as caixas d'água e não tampamos essa caixa d'água e deixamos aberta, ela contamina ali. E a gente sabe, a Copasa adiciona cloro, o cloro reage com a sujeira reage com o cloro. E aí, às vezes, desprende algum cheiro na água, mas não é em função, porque as estações são 2 estações para a cidade como um todo. E nem a maioria da população percebe alguma alteração de qualidade. É a própria residência. Por quê? Se aquela residência não tomar o cuidado com a caixa domiciliar, vai acontecer essa queda de qualidade. Estamos falando aqui sobre um dos temas mais importantes do nosso planeta. De toda a água do planeta que nós temos, 97% é a água do mar. 1% a 2% é geleiras. Agora, a água mesmo disponível, que a gente pode ser tratada e ser consumida, corresponde a 0,17% de toda a água que temos no mundo. Daí a importância deste assunto que estamos tratando, que é a água, que temos que falar dela todos os dias. Nós aguardamos vocês no próximo bloco, onde continuaremos falando sobre que o planeta tem sede. Momento da saúde.
governo de Minas e a Copasa estão lançando o Água da Gente, o maior programa de água e esgoto da história de Minas, que vai melhorar ainda mais as condições de vida do estado. Por isso eu quero mostrar esse trabalho para todo mundo. Já ouviu falar do programa? Não. Não? Então eu quero convidar vocês para viajarem comigo e ver tudo de pertinho, que tal? Olha só, com o programa Água da Gente, a Copasa vai modernizar, ampliar e construir várias estações de tratamento, como essa aqui em Pouso Alegre. Isso significa menos poluição e mais preservação. E tem mais, hein? A Copasa vai realizar obras importantes, como as da bacia do Rio Paraupeba, para garantir tratamento de esgoto para mais de 10 milhões de mineiros. É muita gente beneficiada. A água vai chegar a todos os cantos de Minas, como já acontece aqui em Cataguases. Você sabe, né? Junto com a água de qualidade da Copasa, chegam também o desenvolvimento, os empregos e um futuro melhor para todos. O Água da Gente é uma ação de Minas, que é um exemplo para o Brasil. E o que vocês acharam do programa? Bom demais! Água e esgoto tratados. Sinal de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Nos 50 anos da Copasa, o programa Água da Gente mostra que Minas tem trabalho eficiente e resultados para as pessoas. Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva. Agora, continuando o nosso bloco sobre a água, que o planeta tem sede. Estamos agora com o João Batista, que é técnico em Química e que é dos profissionais aqui dessa estação de captação de água bruta. A água chegou, então, aqui na estação, João Batista, e aí o que acontece? Aquela água que eu falei, ela veio lá da Juriti, para aqueles que são daqui de Varginha, sabe, aqui da Juriti, do Rio Verde, veio a água bruta, contaminada, aquela hora nós falamos cheio de coliformes fecais, cheio de resíduos, cheio de fezes. E aí, João Batista, como é que nós fazemos com essa água? Qual o trabalho de vocês? Bom, doutor Adilson, a água chega aqui, como o senhor disse, bruta. Nós temos primeiro a alcalinização da água e a inserção do coagulante, que é um sulfato de alumínio. Isso a alcalinização da água, você joga o sulfato de alumínio. Para a alcalinização, nós usamos a cal. A cal? Cal. Isso quando há necessidade, por quê? Esse cal comum mesmo? É a cal comum, nós fazemos uma solução... Igual essa que usa para pintura? Exatamente. Só que nós fazemos uma solução fraca que é inserida justamente para equilibrar o potencial hidrogênio iônico da água, que a gente chama de pH. pH. Certo? E depois nós temos... pH da água, o pH neutro... Olha, depende muito de região para região. A nossa região aqui, nós usamos muito em torno de 7. Isso por quê? É porque é uma coagulação perfeita da água, quando se insere o sulfato, para que ele aglomere essa sujeira. Certo? Tem uma água que tem algumas regiões aqui de Minas mesmo, que chama água dura, que elas formam muito cálculo nos rins, formam muita pedra nos rins. Não é o caso aqui da nossa região. O pH da água nossa aqui é um pH próximo do neutro. Exatamente. Essa água é chamada dura é porque ela tem um alto índice de carbonato de cálcio. Ou seja, ela tem um potencial de carbonato de cálcio que, inclusive, até nós podemos ver nos chuveiros aquela parte branca que sai, que é a formação dos cristais de carbonato de cálcio. Essa água, como há aquela formação no chuveiro, há-se a formação também dentro do nosso sistema digestivo. Bom, eu vejo assim, quando a gente viaja, vai para outros lugares, mesmo no exterior, a gente vê que a água não é tão boa, não faz espuma no sabonete, não faz espuma no shampoo. O que caracteriza? Eu vejo que a nossa água aqui tem uma qualidade muito boa, a nossa aqui do sul de Minas. Exatamente. A nossa água tem um teor de carbonato de cálcio ideal, que ela é um teor de carbonato de cálcio baixo, que nossa água não é considerada dura. Nós temos região em Minas, como podemos citar Montes Claros, a água de lá é considerada água dura. Isso por quê? Nós temos um alto índice de carbonato de cálcio na água,
solubilizado na água. Certo. O senhor entendeu? Essas regiões dessas sementeiras, né, que produzem cimento ali em volta de Formiga, Arcos, ali tem uma característica desse tipo também, igual essa que você está falando de Montes Claros. Sim, senhor, tem sim. Na região de Campo Belo, inclusive, nós já tivemos oportunidade de analisar a água para eles, ela realmente tem um índice de carbonato de cálcio elevado. Então chega a água aqui na estação, foi captada, quais são os outros processos? Depois que a gente passa pelo sistema de alcalinização, que é a correção do pH, o sulfato, que é a aglomeração da sujeira, que nós podemos dizer, que é a turbidez, a matéria em suspensão, ela vai para o sistema de floculação. Floculação e coagulação. Depois ela passa por uma calha que é recolhida nos decantadores. Aonde que vai ser... Floculação transforma em partículas sólidas. Em partículas sólidas. Certo, e elas vão para o fundo da água. Isso vão para o fundo. Isso porque o peso daquela sujeira aglomerada ao sulfato, ela vai precipitar dentro do decantador. Uma vez precipitado, ela se transborda numa calha que vai para o sistema de filtração. Filtração é aquele sistema ali? Exatamente. Mostra para o nosso Esse é o sistema. Os nossos filtros é composto de antracito, areia fina, uma areia mais grossa e até pedregulhos, que é no fundo. E a filtração pode se dar no sentido inverso também. Isso fica no fundo do tanque. No fundo dos filtros. Isso fica nos filtros, depois da decantação. Aquela água que é recolhida dos decantadores vai para o sistema de filtração. E é passada nas camadas e que vai receber a fluoretação e a cloração final. Antigamente não usava o flúor nas águas, né? Trouxe uma grande diferencial, principalmente para tratamento odontológico. O índice de cáries era muito mais alto quando essas águas não eram fluoretadas. Exatamente. Qual a quantidade de flúor que vai para a água? Olha, hoje nós estamos colocando em torno de 0,75, 0,80 miligramas por litro de flúor na água. Essas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Exatamente, e de acordo com a nossa temperatura da nossa região. Não sabia. Como é que é essa questão da temperatura? A temperatura é variada porque é o seguinte, conforme o que o senhor ingere de água. Por exemplo, vamos falar numa região quente, como o senhor pode inserir um pouco mais de água, nós temos que abaixar um pouco o flúor. Como a nossa região é região fria, nós temos uma recomendação dos órgãos competentes, que é a portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2914, que nos recomenda um teor aproximado de 0,70 a 0,80 miligramas por litro de flúor. Todo cuidado, então, no tratamento com a água, porque ela repercute não só no nosso banho, mas naquela água que nós ingerimos e que é responsável demais por nossa saúde. Sem dúvida. Continuando os processos. Aí, nós podemos fazer uma correção final, isso porque, na inserção desses produtos, há-se de dizer que nós podemos fazer uma correção final com a cal. Mas no nosso caso aqui, nossa água é tão equilibrada que ela já sai nos limites já recomendado pela portaria 2914 então, e que ela recebe... Colocamos sulfato de alumínio, colocamos cal, colocamos flúor, cloro para desinfecção. O cloro quando o senhor disse no início da entrevista, o senhor disse que as bactérias que poderiam vir. Isso é para que nós... No tratamento, ele retira em torno de 90%, aproximado, nós não podemos estimar esses números, mas a gente fala nisso aí em torno de 90%. E esses 10% ou 5% de bactéria que passa para frente, ele é eliminado com a desinfecção através do cloro. Através do cloro, é a parte final, então, do tratamento ali, e depois vamos para o controle de qualidade da água. Exatamente. Essa aí vai ser reservada, essa água, uma vez reservada, nós temos o controle de 2 em 2 horas nas estações de tratamento de água. Tá certo. O senhor tem mais alguma recomendação, mais alguma colocação antes para a gente poder passar para a próxima etapa? Olha, o Varginha é uma cidade que nós temos como uma cidade de referência pela Copasa. Sim. Inclusive as metodologias, todas são experimentadas aqui. Nós temos hoje aí um sistema de fazer análise microbiológica, que é através do sistema substrato, que hoje é de ponta para se analisar coliformes na água. E, por outro lado, a gente pede à população também que nos ajude o seguinte, na limpeza de suas caixas, nos seus domicílios. Isso porque pode haver alguma decantação de algum produto em suas caixas que faça a limpeza de 6 em 6 meses. 6 em 6 vezes a limpeza da caixa d'água? Isso seria o ideal. E a limpeza é feita como? A limpeza, há de se dizer que nós fazemos a lavagem
Mecânica, escova lá toda a caixa, esvazia totalmente a caixa d'água. E usa-se uma solução aí a 1% de água sanitária, colocando-se para fazer a desinfecção dessa caixa, aí deixa escoar novamente, fecha todos os registros e nós podemos recolher novamente a água da Copasa. A marca comercial da água sanitária, antigamente muito utilizada, era que boa, mas hoje em dia tem muitos outros produtos aí no mercado, mas é algo similar para que as pessoas possam compreender a forma de limpeza da caixa d'água. Hoje a água sanitária, nós tratamos a água sanitária, antigamente era tratado, como o senhor disse, que boa. Hoje nós temos várias marcas, mas todas elas têm um certificado. Se ela não tiver um certificado, aí nós recomendamos a não fazer o uso da mesma. É o que vale para todas as outras formas de medicamento. Ter um certificado de boas práticas e o teste de bioequivalência. Os produtos que têm essas duas certificações podem ser usados com segurança. Exatamente. A água, então, é vida. É vida. A água é muito importante. A água é um elemento essencial para o planeta. Exatamente. Hoje a preservação de nossas nascentes é muito interessante, justamente por esse motivo. Porque a água, hoje, sem a água, nós não sobrevivemos. Este é um momento da saúde, tratando sobre esse tema tão importante que é a água. O planeta tem sede e nós continuaremos no nosso próximo bloco. O governo de Minas e a Copasa estão lançando o Água da Gente, o maior programa de água e esgoto da história de Minas, que vai melhorar ainda mais as condições de vida do estado. Por isso eu quero mostrar esse trabalho para todo mundo. Já ouviu falar do programa? Não. Não? Então eu quero convidar vocês para viajarem comigo e ver tudo de pertinho, que tal? Olha só, com o programa Água da Gente, a Copasa vai modernizar, ampliar e construir várias estações de tratamento, como essa aqui em Pouso Alegre. Isso significa menos poluição e mais preservação. E tem mais, hein? A Copasa vai realizar obras importantes, como as da bacia do Rio Paraupeba, para garantir tratamento de esgoto para mais de 10 milhões de mineiros. É muita gente beneficiada. A água vai chegar a todos os cantos de Minas, como já acontece aqui em Cataguases. E você sabe, né? Junto com a água de qualidade da Copasa, chegam também o desenvolvimento, os empregos e um futuro melhor para todos. O Água da Gente é uma ação de Minas, que é um exemplo para o Brasil. E o que vocês acharam do programa? Bom demais! Água e esgoto tratados. Sinal de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Nos 50 anos da Copasa, o programa Água da Gente mostra que Minas tem trabalho eficiente e resultados para as pessoas. Momento da Saúde, um programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva. Hoje, falando sobre a água. O planeta tem sede. Em especial, estamos falando sobre os trabalhos realizados aqui na nossa cidade de Varginha sobre o tratamento de água em nossa cidade. Interessante é que temos um projeto, e estamos falando até numa linguagem mais infantil, que é o projeto Chuá, que é desenvolvido aqui pela Companhia de Saneamento Básico aqui na nossa cidade, a Copasa. Agora vamos conversar com a Carolina Nicolai, nossa convidada agora, e que é bióloga, né, Carolina? Me conta um pouco sobre o teu trabalho de bióloga, Carolina, em especial com a água. Obrigada pela participação. E o nosso trabalho desenvolvido aqui no Laboratório Regional Sul
É em relação ao tratamento de água, controle de qualidade da água produzida pela Copasa. Trabalho Regional Sul implica em um trabalho num laboratório que atende a muitas cidades. Isso, é um trabalho localizado aqui em Varginha, mas que atende todas as cidades do sul de Minas que são abastecidas pela Copasa. As pessoas mandam amostras de água aqui para este laboratório e você faz essa análise. Isso. De acordo com a portaria 2914, nós temos alguns parâmetros que devem ser analisados e a frequência dessas análises. Então, a gente tem uma programação montada e essa programação, então, contempla todas as cidades que enviam para a gente as amostras e nós realizamos as análises físico-químicas, microbiológicas e hidrobiológicas. De quanto em quanto tempo deve ser feita essas análises de água? Olha, de água tratada, a maioria dos parâmetros são feitos de 6 em 6 meses. E de manancial também. Agora, de hidrobiologia, que a gente faz análise de cianobactéria, é realizado todo mês uma análise de cada manancial de abastecimento. Você vai ter de explicar para a gente o que é cianobactéria, Carolina. Então, cianobactérias são pequenos organismos, né, que existem na água. Existem em outros locais também, mas no nosso caso aqui específico é o que existe na água de abastecimento público. Então, o que você faz, nós fizemos um controle de qualidade maior, uma filtragem mais avançada, é um trabalho mais avançado de análise da qualidade da água. Exatamente, porque essas cianobactérias, elas podem ser produtoras de cianotoxina, então nós não podemos correr o risco de tê-las na nossa água. Moléstia no organismo. No organismo humano, exatamente. Depende muito do tipo de cianotoxina. A microcistina, por exemplo, ela tem uma ação hepatotóxica, ou seja, ela atua no nosso fígado. E a saxitoxina, que é um outro tipo também de cianotoxina, a ação dela é neurológica, ou seja, no nosso cérebro. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Engraçado, se a água não estiver bem tratada, se ela não estiver com qualidade, a gente, sem perceber, né, nós não conseguimos fazer a prevenção. O Alzheimer, a doença, a demência que se provoca, a gente poderia atribuir a uma má qualidade da água? Você acredita? Olha, eu não tive nenhum estudo a fundo disso, não, mas eu acredito que não. Não, né? Olha, o fígado, os rins, né? As moléstias do rins são muito importantes com a qualidade da água. Mas me fale um pouco mais sobre o seu trabalho. Os outros trabalhos desenvolvidos aqui no laboratório, por exemplo, são feitos alguns parâmetros microbiológicos. Por que são feitos? São feitos, primeiro, algumas coliformes, né? O grupo coliformes fecais, nós explicamos, são as fezes, né? O conteúdo das fezes, que são, a grande quantidade são as bactérias, que são os coliformes fecais. Exatamente. Sim. E a detecção também de Escherichia coli, que é Escherichia coli, tá? Que é também outro componente. Exatamente. E é um indicador que a gente utiliza para saber se tem contaminação fecal na água. Se tiver, a gente não pode distribuir esse tipo de água. Então, se o tratamento não for capaz de eliminar essas bactérias, a gente tem que parar o tratamento para não distribuir esse tipo de água e resolver o problema. Por isso que a gente faz esse controle de qualidade, para, de jeito nenhum, distribuir uma água contaminada. Aí, como é que é esse mecanismo? Você daqui mesmo, você emite uma nota, você manda para a cidade, vamos pensar lá numa cidade próxima aqui, lá em São Gonçalo de Sapucaí. Uhum. Aí, se está com problema na água lá, você faz uma notificação? Nós emitimos um alerta via e-mail e por telefone no mesmo momento. Para que interrompam lá e procurem encontrar um novo processo de tratamento lá. Exatamente. Ou uma melhoria, né? Uhum. O processo, então, qualquer pessoa pode pedir para que seja feita uma análise da água que tenha lá na sua roça, lá na sua lavoura, lá na sua indústria, um poço artesiano, pode chegar aqui na Copasa e pedir para fazer essa análise? Sim, o Laboratório Regional Sul atende tanto cliente interno, que são aqueles da própria Copasa, quanto cliente externo. Tem custo para as pessoas que são de fora, externas? Sim, existe um custo que nas agências de atendimento a população pode encontrar o custo lá. Tá certo. E aqui no laboratório, nós estamos num laboratório bem amplo, além desse teste microbiológico, tem os microbiológicos também. Quais outros controles de qualidade são feitos? Outro controle também que é feito é físico-químico. Por exemplo, de metais, a gente tem que saber quais metais estão presentes. Chumbo, mercúrio. Exatamente, isso tudo tem que ser analisado.
O próprio pH da água, porque existe uma faixa de tolerância, a gente não pode beber água muito ácida nem muito básica. Turbidez, por exemplo, da água, pela própria qualidade estética da água, a gente tem que averiguar. Turbidez se a água está turva. Exatamente. Por exemplo, óleos e graxas também é um tipo de análise que tem que ser feita. Sei. Trialometanos, que são compostos cancerígenos, tudo. Pelo que eu estou vendo, é bem complexo o estudo que vocês fazem aqui da água. Exatamente, é muito complexo. O que não pode ser feito aqui, no Laboratório Regional Sul, em Varginha, é feito lá no Laboratório Central de Belo Horizonte, que tem alguns profissionais capacitados para algumas análises mais específicas. Por exemplo, o que você não resolve aqui que precisa mandar para Belo Horizonte? Por exemplo, esses trialometanos, esses Certo. compostos cancerígenos, porque eles são feitos por cromatografia e espectrometria de massas, que são 2 aparelhos mais sofisticados. Exatamente. Tecnologia mais alta que não temos aqui nos nossos serviços aqui. Isso. O que mais você pode nos dizer, mandando de mensagem para aqueles que estão nos assistindo, falando sobre a importância da água? Como na sua casa mesmo, quais os cuidados, aquilo que você diz para a sua família, aquilo que você pode transmitir de mensagem para aqueles que estão nos assistindo neste momento? O que eu gostaria de falar é que essa água precisa de um controle. Essa é a função da Copasa e é isso que nós fazemos. Então, para tomar muito cuidado, porque a gente sabe que em algumas situações as pessoas recorrem à água de Minas sem qualquer estudo. E isso pode acarretar problemas graves de saúde. E a água da Copasa não, ela tem esse controle, então não tem problema algum. E outra coisa também é que as caixas d'água sejam lavadas periodicamente, que também é importante, porque se isso não for feito, pode também ter uma contaminação na própria residência da pessoa. Aquelas pessoas que utilizam esse tipo de água de Minas, água corrente, embora tenha no costume popular achar que aquilo é uma água muito boa, mas a água potável é aquela água que sofre um controle de qualidade com uma periodicidade de acordo com o grau de contaminação que ela tenha. Exatamente. E não podemos esquecer, mais uma vez, muito boa lembrança, Carolina, a respeito do controle da água nas caixas d'água. A Copasa garante a água até o hidrômetro, é isso? Exatamente. Tá certo. Bom, este é o programa Momento da Saúde. Estamos tendo uma conversa aqui muito agradável com a bióloga Carolina. Te agradeço, Carolina, por ter nos recebido aqui no seu santuário, porque o laboratório, na verdade, é um local de trabalho que a gente medita, que a gente passa muito tempo aqui refletindo sobre essas situações. E o tema mais importante, já que o nosso corpo, 70% dele é água, nós temos que cuidar do nosso corpo fazendo prevenção. E fazendo prevenção, ingerindo uma água de boa qualidade. É o que nós faremos logo em seguida. Vamos fazer um teste aqui da água da Copasa para ver se a água está boa mesmo. Muito obrigado, Carolina. Momento da Saúde. Vamos fazer um brinde aqui com uma água da Copasa, junto com os colaboradores da Copasa, profissionais extremamente competentes aqui, que cuidam da saúde da nossa população. Mas, Marco Aurélio, nosso gerente geral aqui da Copasa, como é que a gente pode explicar os buracos da cidade, doutor Marco Aurélio? O que está acontecendo, o que a Copasa pode fazer? Porque é uma das reclamações que a população mais tem em relação a isso. Essa questão de que faz o serviço na cidade e, às vezes, o serviço não fica tão satisfatório. Antes do brinde, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer essa provocação. Nesses 30 anos, doutor Adilson, nós implantamos na Copasa, quando nós chegamos em Varginha, em 1983, até o momento, mais de 400 mil metros de rede no sistema de distribuição de água. Porque a rede existente era uma rede que teria que ser trocada, senão ela comprometeria a qualidade de água. E nós assim o fizemos. É claro que nós temos um inconveniente da questão da recomposição e, às vezes, a população nos cobre, às vezes a gente faz algum reparo, às vezes o período chuvoso não propicia isso, ou às vezes tem essas intervenções que acabam danificando. Mas a Copasa está atento a isso. Nós estamos agora com um caminhão piloto, onde nós estamos fazendo uma licitação, onde nós vamos buscar a massa asfáltica e, tão logo façamos o serviço, com a equipe nossa mesmo, já façamos a recomposição. Temos também os contratos terceirizados. E aí a Copasa está redobrando a atenção e a fiscalização desse contrato para que a gente possa ter uma das
poucas reclamações que nós temos dentro da prestação de serviço nosso com o buraco, para que a gente, num curto período, possa ser a melhor empresa prestadora de serviço que a população de Varginha merece. Obrigado, Marco Aurélio. Não podia deixar de fazer essa pergunta, né? Carolina, vamos fazer um brinde aqui, Marco. Obrigado. O João que participou da gravação, então depois vocês bebem. Você já bebe muita água aí, né, gente? Uma boa saúde a todos nós. Saúde e paz. Momento da Saúde. Nos encontramos no nosso próximo programa. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEC. Apoio Cultural Copasa.